conversar um pouquinho sobre o pronunciamento da imigração australiana, para a gente entender o que muda a partir de agora, para quem está aqui no Brasil, para quem está na Austrália. Vai ser uma live que vai te ajudar muito aí também traçar melhor o seu planejamento para ir para a Austrália, para quem visa a imigração. Então hoje eu vou destrinchar aí o pronunciamento ontem, né, do primeiro-ministro da Austrália, para vocês entenderem palavras mais fáceis também, porque esses pronunciamentos normalmente geram aí um monte de dúvida, muito burburinho e, acima de tudo, muito medo e ansiedade, né? A live de hoje é para realmente tranquilizar vocês, explicar por que a imigração tomou algumas medidas, né? E como isso vai, de fato, afetar a nossa vida e a vida do estudante internacional que está planejando o intercâmbio e também que já está na Austrália e está planejando aí imigrar definitivamente, tá? Boa noite a todo mundo. Bom, bora lá, bora começar. Gente, uma live aqui bem bate-papo para conversar com vocês. Vou abrir para perguntas, para vocês também interagirem, tirarem as dúvidas. Mas bora entender o que aconteceu com a Austrália. Eu vou trazer muito do cenário que eu passei também, tá? Lembrando que eu fiz intercâmbio, eu morei 5 anos fora do Brasil, foram 4 anos na Austrália, 1 ano na Irlanda. E durante o meu intercâmbio, focando aqui em Austrália, eu vivi várias fases da imigração como estudante internacional. Então, eu vou contar para vocês um pouco aí, para acalmar mesmo, porque a imigração ela passa por diversas fases, tá? A imigração australiana, vamos entender o contexto primeiro de tudo. O que é esse visto de estudante? O visto de estudante, gente, é uma das formas que a imigração australiana tem de captar profissionais qualificados, porque o país sofre há anos, né? Já é ali realmente do país, já sofre há muito tempo com falta de profissionais bem qualificados, tá? Não tá na cultura do país os próprios profissionais ali, os australianos, se qualificarem, por isso que é um país extremamente multicultural. Hoje, uma grande parte da Austrália é formada por imigrantes, então eles exercem um papel muito importante dentro da economia australiana. E por isso que não precisa de desespero, porque as mudanças que a imigração faz, claro que é pensando em atender mais a demanda do país, mas acima de tudo também a mudança ela sempre vai ter algo positivo para a gente aproveitar, para você se planejar melhor na sua ida para a Austrália. Porque é de interesse do governo australiano manter o sistema de educação da Austrália crescendo. Como eu disse para vocês, é o sistema de educação da Austrália que fornece a maior parte de profissionais qualificados para o país. Então não é o fim, não precisa de desespero. Vamos acalmar e vamos entender o cenário e aí a partir daí também entender o que de fato afeta a gente, o que a gente pode mudar para se adaptar, tá? É normal essas fases da imigração, essas mudanças sempre vão acontecer. Não é a primeira e principalmente também não vai ser a última. Vamos começar de um contexto ali pós-pandemia, as fronteiras abriram, o número de estudantes que entraram na Austrália, gente, no último ano, aí, no ano de 2023, né, 2022 ou 2023, foi muito superior a muitos anos, foi um dos anos com o maior número de estudantes na história da Austrália. E isso gerou uma grande crise imobiliária. Brisbane, que foi onde eu morei primeiro, depois morei em Sydney, sempre foi uma cidade ali tranquila de conseguir acomodação, um preço muito bom. Um dos grandes motivos que muita gente vai para Brisbane é procurando acomodação mais em conta, comparando a Sydney. Só que no último ano ali, no final de 2022 e 2023, os valores subiram muito. Foi uma cidade que realmente ficou aí muito difícil de conseguir aluguel de casa. Por quê? Por causa do grande número de estudantes. Para vocês terem uma ideia, entraram em média 510 mil estudantes dentro da Austrália, né, de todas as nacionalidades. E isso gerou essa gigante crise imobiliária. Porém, o que a imigração percebeu? Apesar desse grande número de pessoas que entraram no país, o país continuou sentindo a falta de profissionais qualificados. Por quê? Porque esses estudantes estavam entrando, mas ainda não estavam imigrando. E aqueles estudantes que já estavam na Austrália continuavam como estudantes. Moral da história, a falta de profissionais
continuava crescendo, mas o número de estudantes internacionais também estava crescendo. Então a imigração viu que não estava equilibrado, ou seja, tinha alguma falha dentro do sistema de imigração, que esse sistema de imigração não estava suprindo o principal motivo dele ter, que é os profissionais qualificados. Então, esse novo plano de imigração, esse reajuste aí no plano de imigração que o departamento visa é para ter um maior equilíbrio entre os profissionais, né, que a Austrália precisa, e o sistema educacional de qualidade. Eles querem realmente que o investimento de vocês valham a pena, que o que vocês estão pagando para o intercâmbio para a Austrália seja justo o que vocês vão receber. Porque nessa alta demanda de estudantes que teve no último ano, abriram inúmeras escolas com procedências, sim, duvidosas, onde os estudantes estavam utilizando apenas para se manter no país, não com fins de estudo, e isso tudo gerou essa grande mudança, tá? Então, para vocês entenderem o cenário, qual que é o grande objetivo? O sistema educacional atingir mais os profissionais qualificados que a Austrália precisa e o sistema voltar um pouco do que era pré-pandemia, que era o sistema que eu passei como estudante, né? Então, por isso que eu falo, não precisa de desespero, porque eu vivi o sistema pré-pandemia como estudante. Então, sim, tudo vai continuar acontecendo, só que agora chama mais atenção para alguns pontos importantes. Bora começar do início, então, para vocês entenderem o que de fato vai mudar, o que de fato tá aí, vai ser alterado e vai afetar. Primeiro de tudo, é uma proposta de plano de ação, tá? Não existe nada batido martelo, não existe uma regra definida, são propostas que eles agora vão discutir mais. Existem propostas que já estão ali mais encaminhadas, mas são propostas, e qualquer mudança vai valer a partir do próximo ano fiscal. Então, tudo vai valer a partir de julho de 2024. Marcelo, meu processo é no mês que vem. Segue normal. Marcelo, meu processo é em março. Gente, segue normal. A partir de julho de 2024 que essas mudanças vão entrar aí em vigor, ok? Então, todo mundo aí que tem processo de agora pode ficar tranquilo. E a partir de julho vamos ver o que vai mudar. Essa mudança do plano de ação, na verdade, ela já vem acontecendo, né? A gente teve primeiro a mudança na regra de trocas de curso dentro da Austrália. A gente teve depois a adaptação do valor ali a comprovar, né, dentro para ir para a Austrália. Marcela, vai continuar, mudou para ser obrigatória a comprovação financeira? O que a comprovação financeira passou? Estou começando para os estudantes que estão aqui no Brasil, mas eu vou falar sobre tudo, tá? Tô vendo que tem aluno entrando que está na Austrália, mas fica na live que eu vou realmente falar sobre todo o pronunciamento. Então, esse plano de ação, ele já vem entrando em vigor. A gente viu ali meses atrás, então, duas mudanças. Mudanças nas regras de troca de curso e mudanças no valor a ser comprovado. Porém, gente, a lista de documentos que você precisa para aplicar um visto, ela muda conforme duas coisas. Nacionalidade, isso sempre, tá? Nacionalidade do aplicante e a escola. Esses dois pontos sempre vão prevalecer. O match desses dois, do país e da escola, que dita qual é a lista de documentos. Então, como o Brasil ele ainda segue como nível 1, a comprovação financeira, quando você dá um match com uma escola de nível 1 ou nível 2, segue sendo facultativa. Então, isso não mudou. O que mudou? Meses atrás, a gente teve aquele reajuste do valor, que também já era um pouco esperado, porque o valor já não vinha sendo reajustado há uns 3 anos, e sempre valores são reajustados para o novo cenário econômico do país, tanto de quem vem quanto de quem chega lá. Então, esses dois pontos já faziam parte aí desse novo plano de ação. Para quê? Garantir cada vez mais a integridade do visto de estudante, do cenário do estudante na Austrália e também, né, atender as demandas do país. Sempre pensem nesses lados. É por isso que são feitas as mudanças, tá? A imigração, ela fez em todos os seus pronunciamentos, no pronunciamento anterior, neste pronunciamento de agora, validou ainda mais o que a gente cansa de falar: perfil acadêmico, perfil profissional, perfil do estudante.
A imigração, gente, ela quer estudantes genuínos. Quando a gente aplica para um visto de turista, você precisa ser um turista genuíno. Quando a gente aplica para um visto de estudante, você precisa ser um estudante genuíno. E isso também foi pontuado nesse novo pronunciamento, tá? Então, tudo começou lá atrás com a mudança dos valores da comprovação financeira e também com a mudança das regras de trocas de curso. E está continuando agora com essas novas mudanças. Então, comprovação financeira sempre depende da nacionalidade, da escola, segue os valores que já foram anunciados, isso não foi tópico de agora. Qual que é o tópico de agora para, primeiramente, quem está aqui no Brasil, tá? O tópico de agora é fortalecimento do perfil do estudante genuíno. O que é o estudante genuíno? É uma pessoa que realmente precisa daquele curso escolhido para estudar na Austrália, para a vida profissional e acadêmica dela. Os estudantes Connection, tem aluno nosso aqui na live que eu já vi entrando, já estão acostumados com essa linguagem, porque é um tópico que a gente bate muito martelo aqui, que a imigração, ela quer estudante genuíno. Você está aplicando para um visto de estudante. Eu vou ser bem repetitiva nisso, tá, gente? Porque quando a gente faz um atendimento com o aluno e a gente passa algumas recomendações, não é porque a gente é chato, é porque a gente visa um processo íntegro, um processo profissional e, o melhor de tudo, um processo de visto aprovado, tá? Eu não quero que nenhum estudante receba uma ligação triste aí no processo. Então, para ter esse visto aprovado, ficou ainda mais evidenciado nesse último pronunciamento da imigração a necessidade de um perfil genuíno. O estudante, ele realmente precisa ter um perfil genuíno. O que vai ser esse perfil? Um estudante que está ativo academicamente, um estudante que está ativo profissionalmente, que o curso escolhido na Austrália, ele faça sentido para essa progressão aqui do estudante. Que o curso escolhido na Austrália, ele realmente venha capacitar este aluno para um crescimento profissional, seja no seu retorno, seja para um mercado de trabalho mundial. Hoje aí, com a normalização do home office, a gente sabe que do Brasil você pode trabalhar para empresas do mundo inteiro quando você tem qualificação para isso. Mas, Marcela, como que a Austrália sabe disso? Carta de intenção. A carta de intenção, se antes já desempenhava um papel muito importante no seu processo, agora mais ainda. A carta de intenção é quando a gente apresenta o estudante para a imigração. Então, durante essa abertura aí da Austrália exagerada, vamos por assim, essa abertura bem tranquila, a gente quase não ouvia falar de visto negado, todo mundo tendo visto aprovado, agora a imigração ela vai ficar um pouco mais rigorosa para perfis mais genuínos. Perfil realmente de profissional qualificado, perfil que realmente condiz fazer um intercâmbio para a Austrália. Por isso que quando chega um estudante pra gente, mas eu quero fazer intercâmbio daqui a 1 ano, meu sonho agora acabou? Não, o que você tem para fazer nesse 1 ano? Além de se planejar financeiramente, você tem 1 ano para construir esse perfil genuíno. O perfil genuíno é construído, você pode e deve construir ele se o seu sonho é ir para a Austrália. Você não precisa desistir do seu sonho. A Mia aí, nossa aluna. Você não precisa desistir do seu sonho porque agora a imigração está mais rigorosa. Não, muito pelo contrário. Vamos investir em pontos para melhorar o seu perfil e ficar adequado a essa nova avaliação da imigração, tá? Então, isso do perfil genuíno realmente foi muito pontuado. Um outro ponto também que foi falado no pronunciamento é a questão da qualidade das escolas. A qualidade da escola que você escolhe, ela também vai afetar na análise do seu visto. Se o estudante escolhe uma escola de risco, ele vai, além de ter um processo muito mais demorado, porque agora o tempo de... Gente, pode me perguntar que depois eu vou responder, tá bom? Que agora o tempo de processamento do visto, ele vai acompanhar a escola que você escolheu. Então, a escola ela vai desempenhar, sim, agora um papel importante no seu processo. Então, eu escolhi uma escola não muito legal, provavelmente o seu visto ele vai demorar mais para ter o retorno. Tá? As escolas de níveis melhores, o estudante ele vai ter um retorno mais rápido. E não só um retorno mais rápido, mas também uma análise mais tranquila. Os estudantes que optarem por escolas mais
de níveis mais inferiores, níveis de risco, foi falado muito nisso no pronunciamento, vão enfrentar mais demora no processo e também uma análise mais rigorosa da imigração. Por quê? Porque eles vão realmente avaliar a sua real intenção de estudar no país. Aquele estudante que ele optou por um curso longo, por um curso realmente efetivo, que visa realmente estudar, a Austrália segue de portas abertas para ele. Mas aquele estudante que usa o visto de estudante apenas para fins financeiros, a Austrália não vai estar de portas abertas para ele. A Austrália vai realmente avaliar mais este perfil. Então, a Austrália ela quer um perfil de estudante genuíno, ela quer um profissional qualificado para o visto de estudante, porque ele é uma porta de entrada para um processo de residência permanente. E a gente sabe que hoje 90% dos alunos utilizam sim o visto de estudante para se qualificar para um processo de imigração permanente. O que muda agora é que essa análise ela vai começar mais rigorosa. Foi falado numericamente para vocês entenderem. E, gente, quem quiser, né, dar uma lida também no pronunciamento, ele é bem grande. São 99 páginas, mas o pronunciamento está disponível no site da imigração. Qualquer pessoa pode acessar e ler, pode ficar à vontade, tá? Mas, numericamente, para vocês entenderem, eles querem reduzir praticamente pela metade o número de estudantes que entram no país. Porque nesse período eles viram que muitas pessoas entraram, mas não são profissionais qualificados, então não supriram a demanda, né? E aí a intenção é reduzir ali pela metade. Então os processos offshore, que a gente chama, dos estudantes que estão fora da Austrália, tendem a ficar um pouco mais rigorosos. Marcelo, eu devo me preocupar? Se você é um estudante genuíno, se você entrou em contato com a gente, se você teve seu perfil analisado pelo nosso time, que é especialista em aplicação de visto para a Austrália, não precisa se preocupar. Agora, se você tem consciência que o seu perfil não é bom, você recebeu recomendações do nosso time em melhorar o seu perfil de estudante, mas você não quer melhorar, não está afim de estudar, não quer estudar mais, ou seja, a gente escuta muito isso, tá? Aí sim, você precisa se preocupar. Quando? A partir de julho, do ano que vem, tá? Mas eu já tô na Austrália e também não sou um profissional qualificado. A imigração também agora vai fazer alguns reajustes para quem está na Austrália. Qual que é o objetivo aí agora para a galera que tá na Austrália, da imigração australiana, tá? O objetivo é realmente não acabar, tá? Mas reduzir drasticamente o número de estudantes que ficam como residentes temporários por muito tempo. Agora eu vou contar para vocês assim, como que é a realidade nossa quando tá lá como estudante, tá? Quando eu cheguei, eu fiz meu curso de inglês, eu quis renovar o meu visto, mas eu não tinha certeza se eu queria imigrar ou não. Mas eu fiz uma pesquisa e eu busquei uma qualificação que me acrescentaria aqui no Brasil, caso eu desejasse retornar e continuar a minha carreira dentro da engenharia. Para quem não sabe, eu sou engenheira química. Era, né, gente? Agora eu sou agente educacional qualificado. Então, na época eu fiz um curso que me dava umas habilidades interessantes que eu não tinha estudado aqui no Brasil. Então fazia um pouco de sentido. Porém, muitos estudantes, na hora de renovar o visto, não pensam, não analisam muito a questão realmente do ensino e às vezes só pegam um curso pela sua facilidade, flexibilidade na timetable da escola e vai ficando na Austrália. E aí é muito comum sim ter estudantes que estão na Austrália há 5, 6, 7, 8 anos e ainda não começaram o seu caminho de imigrar. E aí quando desejam imigrar, já tem muito tempo de Austrália. Esse é um cenário muito comum lá. Se você ainda não está na Austrália, quando você chegar lá, você vai reparar que realmente tem muita gente que está lá há muito tempo e vai fazendo aqueles cursos mais tranquilos, para ir vendo como vai ser o país, para ir se decidindo. Porém, agora a imigração lá deu um wake-up call aí, que a gente fala em inglês, essa expressão do tipo um alerta para essa galera que realmente não dá mais para perder tempo. Se você quer imigrar, você vai ter que realmente fazer essa decisão o quanto antes. E se você também quer buscar uma qualificação na Austrália, também. Não dá mais para aquelas renovações só para levar. A imigração ela vai realmente ter uma visão ali mais rigorosa dessas pessoas que querem utilizar o visto de estudante apenas para ficar na Austrália e não para fins de estudo genuíno.
Então, na renovação também vai ser analisado a necessidade desse curso para você, né? A real qualificação desse curso para você, o que esse curso vai favorecer para sua vida, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, tá? E tivemos mudanças aí para quem visa imigrar e os cursos que dão direito de visto de trabalho pós-estudos, tá? Existe uma lista de cursos que viabilizam o Graduate Visa, que é um visto de trabalho pós-estudos. Porém, esse visto de trabalho pós-estudos é para quê? Você faz o curso, vou dar um exemplo de cookery, né? Que é um curso aí para você ser chefe de cozinha. Você faz esse curso e depois você é elegível ao visto somente de trabalho. Esse visto somente de trabalho, normalmente ele tem duração de 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos, depende de onde você tá. A intenção é que ao longo desse período você se qualifique para outro visto, um visto permanente daí, que é os Skills Visas, e fique na Austrália. O Graduate Visa, ele ainda não é o seu visto permanente, ele segue sendo um residente temporário. A partir dele, a intenção da imigração é, beleza, agora você tem esse trabalho, é para você trabalhar na sua área de formação, então chefe de cozinha, e conseguir o seu Skill Visa, que é o seu residente permanente. Porém, isso não estava acontecendo. Muitos dos estudantes estavam utilizando o Graduate Visa e trabalhando em outros trabalhos, em outras áreas e não sua área de formação. Voltando para aquilo que eu falei lá no início, não suprindo a mão de obra que a Austrália precisa. E aí, também, muitos desses estudantes, após o Graduate Visa, não conseguiam imigrar para o Skill Visa, porque tudo depende de uma coisinha muito importante, que muda muito o seu primeiro investimento aqui no Brasil, o inglês. Tudo isso, gente, foi desencadeado por um número gritante de estudantes que não dominam a língua, que estão no país há muito tempo e que também... E, gente, quando eu falo número de estudantes, não tô falando de nacionalidade, tô falando de estudantes de modo geral, tá bom? E que não conseguiram progredir após o Graduate Visa. Então, moral da história, volta tudo, a imigração segue com falta de profissionais qualificados. Então, agora, a partir de agora, vai ter uma maior exigência pro Graduate Visa, esse visto de trabalho pós-estudos, maior do nível de inglês, para que o profissional realmente consiga se desenvolver neste período. Eles querem melhorar e facilitar o processo do Graduate Visa para que ele seja efetivo de captação de profissionais para o visto permanente, né? Não para que esse profissional não fique cada vez mais tempo como um residente temporário. Aí vieram algumas mudanças que deixaram a galera bem triste, que é a questão da idade. Anteriormente, o Graduate Visa poderia ser aplicado até os 50 anos, tá? E agora a mudança veio para 35 anos. Claro que é uma mudança muito drástica, é uma margem numérica muito alta. A gente sabe que muitas pessoas começam o seu plano imigratório mais velhas, normal, a gente aqui na agência tem muitos estudantes aí mais de 30, né, bem mais de 30, mas agora aplicar para o Graduate Visa vai precisar ter no mínimo 35 anos. Ainda não foi batido o martelo, como eu disse lá no início. Isso são as ideias que eles deram, que eles vão discutir, e a partir de julho eles vão realmente falar qual vai ser a regra efetiva, tá? Já foi dito que um novo pronunciamento vai ser feito ali no início de 2024 para trazer quais serão as mudanças efetivas. Então, esse reajuste aí no requisito em questão de proficiência em inglês vai afetar um pouco os processos, tá? A imigração ela vai ficar mais rigorosa em relação ao domínio do inglês, tanto para o Graduate Visa, esse visto de trabalho pós-estudo, e foi falado para o visto de estudante também. Porém, o pré-requisito de inglês para o visto de estudante, ele sempre vai acompanhar o curso escolhido, né? Então, depende se é para curso de inglês, se é para os cursos vocacionais. Os cursos vocacionais, né, os VETs, eles necessitam de inglês para você ingressar. Então, vai ter uma maior exigência do nível de proficiência aí dos aplicantes para o visto. A gente sabe que dentro das escolas, para fazer o processo de matrícula, já existe essa exigência,
e agora, aparentemente, essa exigência vem para o visto também. No máximo 35 anos para aplicar, respondendo a pergunta do Cauã Costa. No máximo 35 anos para aplicar para o Graduate Visa. Marcela, eu tenho mais de 35 e quero ir para a Austrália. Ficou impossível para eu imigrar? Gente, impossível não. Só que agora você não tem o benefício do Graduate Visa mais, que é um visto de trabalho pós-estudos que você ganha após alguns cursos, tá? Então você ainda consegue. Você só não teria acesso a esse benefício mais, porque muitas vezes esse benefício viabiliza melhorar o perfil para aplicar o Skill Visa. O estudante ele precisa de mais tempo de mercado de trabalho dentro da Austrália, ele precisa de até questões financeiras ali também. Então o Graduate Visa ele é muito importante para acelerar o processo de imigração. Então se você tem mais de 35, você não fica elegível a este benefício. Não quer dizer que vai ser impossível imigrar, mas ficou um pouco mais rigoroso nesse sentido, tá? E de modo geral, gente, serve de muito alerta o quão o nível de inglês é importante durante todo o processo. A gente sabe que muitas vezes no início, quando a gente está planejando, é uma coisa que a gente não se atenta muito em investir em uma escola boa, por questões financeiras também, ou investir em um tempo de visto que realmente te ajude a planejar a sua vida na Austrália. A partir de agora, isso vai cada vez mais ser necessário. Você investir em um tempo de visto que você aprenda o inglês de fato e viabilize seus próximos sonhos dentro da Austrália. Investir em um tempo que dê tempo, né? Um tempo que dê tempo, ficou até redundante, mas é verdade. Investir em um tempo de visto que dê tempo para você se planejar dentro da Austrália para uma renovação de visto mais consciente. E aos estudantes que já estão na Austrália também serve de alerta para as renovações a partir de agora serem mais conscientes, pensando em benefícios para retorno no Brasil, ou eu vou imigrar para a Austrália, sempre consultar um advogado de imigração, né, saber das suas reais possibilidades, fazer um curso que de fato vai viabilizar, que condiz com a sua carreira e condiz com as suas experiências profissionais dentro do Brasil, para seguir uma linha de raciocínio. A imigração quer que cada vez mais a sua qualificação do Brasil seja aproveitada. Então, a renovação de visto ela vai precisar de cada vez mais fazer sentido. Entenderam? Vou abrir aqui um pouco para as perguntas e vou voltar ali no início. Teve uma pergunta. Trabalho na área de enfermagem como técnico, porém faço faculdade de letras, inglês. Seria algo ruim? Não é ruim, tá? Por quê? Mudar de carreira segue sendo uma possibilidade. Você está fazendo essa mudança de carreira aqui do Brasil. O que é importante para a imigração? É você ser um profissional ativo, ser um profissional que está tendo crescimento acadêmico, porque o visto de estudante ele precisa fazer sentido com a sua vida. O que a gente fala muito de idade? Que o seu desenvolvimento profissional acadêmico ele tem que seguir com a sua idade. Hoje, uma pessoa com 40 anos, ela vai ter um processo de visto mais arriscado se o crescimento profissional e acadêmico dela não acompanha esta idade. Então, seu perfil não é ruim, tá? Você tá ativo e siga assim. Muitas vezes as pessoas desistem da faculdade ao longo do processo e ela agora vai desempenhar um papel ainda mais importante nessa construção de um perfil genuíno, tá? E para o doutorado sanduíche, bolsa de estudos CAPES, a proficiência será necessária para a emissão do visto? Com certeza, tá? Com certeza. Principalmente, né? Qualquer curso, gente, de nível acadêmico aí, que a gente fala que são a High Education, bacharel, mestrado, doutorado, são cursos, as especializações também, né? As pós, são cursos que exigem ainda mais do nível de proficiência. A imigração, ela vai ter uma vista mais rigorosa em relação ao nível de proficiência dos aplicantes, porque ela viu que realmente o inglês acaba sendo uma barreira para o desenvolvimento do estudante ali dentro do país. E, gente, é uma realidade, infelizmente. Conheço inúmeras pessoas que estão na Austrália há bastante tempo e não dominam o idioma. E muitas vezes elas terminam um curso que viabiliza um Graduate Visa,
mas não conseguem alcançar a nota ali no IELTS ou no PTE para os próximos vistos, tá? Então, requer ainda cada vez mais um preparo, porque vai ser algo cobrado pela imigração. Bateram um martelo em alguma regra? Ainda não. Essa é uma proposta, né, da nova estratégia de imigração da Austrália. A partir ali do início do ano, a gente vai ter novos pronunciamentos para saber de fato o que entra em vigor, o que eles repensaram ou não, tá? Vai mudar o valor da pontuação mínima do PTE? Vai mudar. Eu li hoje que pro Graduate Visa normalmente é 5.5, vai para 6, tá? Essa é a previsão. Ainda não, como eu disse, não bateram o martelo, mas vai mudar a pontuação mínima sim. Foi falado muito sobre proficiência na língua, o domínio do idioma. E é uma coisa que a gente fala muito aqui no Brasil. Muitas vezes os estudantes dizem, será que eu vou conseguir trabalhar na minha área? Tudo depende do seu domínio, né? O que abre as portas fora do Brasil, isso não só na Austrália, para um profissional, é o quão ele domina a língua, o quão ele consegue se comunicar efetivamente, tá? Para sponsor, não foi dito, tá? Foi dito somente para o Graduate Visa, visto de estudante. Essa mudança em relação ao nível de proficiência. Para o Graduate Visa e o visto de estudante é o que está mais enfatizado ali no pronunciamento. Mas também foi falado muito de uma reforma no sistema de pontuação da Austrália, para ser um sistema de pontuação um pouco mais efetivo, claro, que atenda mais a demanda aí do país e também que aproveite melhor as qualificações de quem está aplicando. Para quem é um profissional qualificado, não tem o que temer, tem o que preparar no inglês. Os profissionais qualificados estão assim, sendo implorados pela Austrália. Então, se você é um profissional qualificado, se você é um profissional ativo no mercado de trabalho, que está tendo um crescimento acadêmico, um crescimento profissional, a Austrália está de portas abertas para você. Você só precisa realmente investir em um curso de inglês bom lá, crescer no inglês lá, porque ele vai ser necessário, né? Principalmente se você quer imigrar, né, gente? O inglês é uma coisa que não tem para onde fugir, tá? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu fiz um bom resumão aí para explicar para vocês o que muda. Essa questão dessa visão mais rigorosa do processo não é só para os estudantes, vai ser das escolas também, então vai ter maior fiscalização nas escolas. Não é só a gente, estudante, que vai, digamos assim, né, sofrer com isso tudo. As escolas também vão ter uma avaliação cada vez mais criteriosa para entregar um ensino de qualidade, para realmente não ter espaço mais para escolas que não entregam educação e que apenas viabilizam que o estudante fique na Austrália temporariamente, né, sem estar dedicando aos estudos. Então Obrigada, Fê. Então essa avaliação mais rigorosa aí vai ter também das escolas. Isso tudo vai ser cobrado das escolas também. Mais uma vez, gente, o objetivo é validar o investimento de vocês. Para o sistema educacional da Austrália ser um sistema íntegro, de qualidade, de referência para o mundo todo. Essa palavra foi utilizada várias vezes durante o pronunciamento, que é trazer a integridade do sistema. Quem já morou na Austrália sabe muito do que eu estou falando, sabe muito de como é muitas vezes a galera que fica muito tempo na Austrália, né, que vai ficando e vai ficando, porque não sentiu ainda a necessidade de morar no país, que não decidiu ainda, a gente super entende. A gente, como agência, a gente entende. Porém, a imigração ela vai fazer as mudanças conforme que eles precisam dentro do país, né? Então, agora as renovações de visto vão precisar cada vez mais de um suporte especializado, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui na Connection, né? Para o estudante fazer uma escolha mais assertiva e que viabilize, né, continue viabilizando o visto aprovado, tá? Ó, vou ter ainda 18 anos quando chegar a minha data de solicitar o visto. A minha qualificação tem que ser alta igual das pessoas mais velhas? Claro que não. A avaliação da imigração, a imigração é bem injusta na questão de avaliação de perfil, tá? Isso a gente já vem acompanhando há muito tempo. Uma pessoa de 40 anos, ela vai ter uma avaliação muito mais rigorosa do seu perfil do que uma pessoa de 18 anos.
A avaliação, gente, ela é justa conforme a sua idade e as suas qualificações. É esperado de uma pessoa de 40 anos que ela tenha a faculdade completa, que ela esteja ativa no mercado de trabalho e em crescimento. E até uma especialização além da faculdade. Uma pessoa de 18, não posso esperar isso dela porque ela não teve nem tempo de vida útil acadêmico e profissional para esse crescimento. Então, essa avaliação de perfil cada vez mais rigorosa que eles pontuaram, ela segue uma justiça dentro ali das idades. Tá? O que não vai passar mais são perfis não genuínos, que mesmo que a gente às vezes avisa, contam ali com a sorte, que estavam tendo visto aprovado, mas isso realmente não vai passar mais. Agora, o objetivo da imigração é que o sistema educacional seja cada vez mais efetivo para a captação de mão de obra qualificada. Se você tem 18 anos, usa a sua idade com muita sabedoria, porque você tem um caminho gigante para desenvolver dentro da Austrália. Você pode usar o sistema educacional da Austrália para se formar um profissional qualificado e aí traçar o seu caminho de imigração. Tá? Para as pessoas mais velhas, fica infelizmente a não possibilidade do benefício do Graduate Visa, né? Que aí exige ali traçar um plano de imigração mais assertivo e sem contar com esse benefício aí durante o processo de imigração. Marcela, e se eu não conto com esse benefício, o que que muda? O que muda é que você precisa terminar o seu curso que viabiliza o Postgraduate Visa já com inglês suficiente para aplicar para um skill, já com um processo mais adiantado. Você precisa de um suporte melhor durante a escolha do seu curso. Você precisa de um advogado de imigração e de uma agência de intercâmbio trabalhando juntos em prol do seu sonho. Aí ele vai ser possível, mas precisa de correr contra o tempo, sim. Não dá mais para esperar e pensar dentro da Austrália qual vai ser o caminho que você vai seguir, tá? Então, galera, foi bem um wake-up call aí para quer imigrar, é um profissional de qualidade? Bora imigrar, não vamos perder tempo mais. Você tá aqui na Austrália, né? Quero que você imigre, que eu preciso de você. Basicamente, em português bem claro, foi isso, tá? Teve o pior de tudo, que eu acho realmente foi essa redução muito drástica da idade em relação ao Postgraduate Visa aí, bom? Alguma pergunta? Teve alguma coisa que não ficou claro aqui durante o bate-papo? Eu tentei ao máximo ser o mais clara aí possível, né? Dentro das palavras que a imigração utiliza, então para realmente ficar claro para vocês entender o que muda a partir de agora. E um grande conselho meu, que é um conselho que eu já dou para os estudantes em todos os processos, gente, não esquece do inglês. 1 hora, se não cobra agora, cobra lá na frente, olha aí, né? Então, essa questão da análise do perfil, Gabi, me chama no WhatsApp, tá? Aqui a gente tá falando do último pronunciamento da imigração, o que que mudou aí em relação a esse último pronunciamento e o que que muda para quem tá na Austrália e para quem também está aqui no Brasil e ainda vai começar o processo, tá bom? Isso aí, gente. A live era para realmente acalmar vocês e entender que calma, mudanças sempre vão acontecer no sistema da imigração, porque ela sempre vai analisar o contexto. Tá entrando muita gente, eu ainda tô com falta de profissional, tem alguma coisa errada aí. E aí eles precisam fazer esses reajustes, tá? Vai voltar o sistema como era pré-pandemia. Lá na minha época, então eu tive uma aplicação de visto com muito documento. Hoje a gente consegue fazer aplicações com um número de documentos um pouco menor do que era lá em 2016. Então isso vai voltar a acontecer. Vamos ter uma maior exigência em relação à sua progressão acadêmica dentro da Austrália, que é o que? Atender o seu curso, dedicar ao seu curso, porque isso vai ser cobrado na sua renovação de visto. São esses toques que nesse pronunciamento que a imigração fez tão grande para os estudantes, tá? Investe na Austrália, você vai ser reconhecido por isso, porque o tempo está reduzindo. Então, quanto antes você fazer esse investimento, melhor. O quão mais preparado você chegar na Austrália, mais rápido o seu processo de imigração também vai acontecer. Uma coisa que eles pontuaram muito é que eles querem que o processo principalmente do Graduate Visa para os vistos de residência permanente, todo esse processo seja mais rápido, porque o processo é muito longo. Então, eles querem que a residência permanente chegue mais rápido até a mão dos estudantes.
Mas para isso tem que ter a dedicação do estudante também, principalmente no inglês. Isso vai ser muito cobrado daqui para frente, tá? Mais alguma pergunta? Tô aqui olhando minha colinha aqui do lado também, né? Acredito que expliquei tudo aí de uma forma mais clara possível para vocês entenderem, tá? Começar do zero com 37 anos, mas com inglês ainda, daria? Dá sim. Porém, o que fica esse caminho? Precisa de um pouco mais de atenção. Precisa de realmente chegar na Austrália com o objetivo, precisa consultar um advogado de imigração para trilhar um caminho certeiro para sua idade. As possibilidades são um pouco menores, mas não perca a esperança. E precisa de um inglês muito bom, tá? Para ele compensar a idade aí acima dos 35 anos. Não pode contar com esse benefício do Postgraduate Visa aparentemente, né? Então, para isso, precisa realmente trilhar um caminho que não precise. E existem N caminhos dentro da Austrália. Né? Não existe apenas um caminho, existem inúmeros caminhos. Mas fica um cenário um pouquinho mais difícil? Fica. Então, requer aí um investimento um pouco maior em um curso de qualidade saindo aqui do Brasil, requer um investimento em um advogado de imigração com você desde o início da sua trajetória para imigrar, uma agência que acompanhe junto com você, te dando suporte e te dando cada vez mais informação no seu processo de renovação de visto. Agora não dá para perder tempo mais se você tem mais de 35 anos, tá? Vai ter que ir para lá fluente? Não. O pré-requisito de inglês sempre vai acompanhar o curso que você está sendo matriculado. Se você está sendo matriculado para um curso de inglês, quer dizer que você vai aprender inglês. Se você está sendo matriculado para um curso vocacional, aí há uma exigência maior do seu nível de proficiência. Tá? Então, esse nível de proficiência foi dito, inclusive, no pronunciamento, que ele vai acompanhar o curso que o estudante é matriculado, tá bom? Então, não precisa viajar fluente. Até que chegar à fluência é difícil, né, gente? Tem que ter muita dedicação. E, gente, eu falo isso sempre com os alunos, né? Usa o medo e a ansiedade para se munir de informação, para investir em uma educação de qualidade, para já daqui do Brasil, a gente responde muito se perguntar, como é que eu posso me preparar? Vai estudando inglês, estuda inglês da forma que dá, mas não deixa de estudar. Olha a imigração chamando você para estudar. É isso que eles estão fazendo. E tem mais live essa semana aí pra gente falar um pouco mais de curso, de renovação de visto, de estadia na Austrália, de chegada na Austrália também. Mais alguma dúvida? Foram todas? Quem tiver mais alguma pergunta aí, fica à vontade. Se não, finalizamos por aqui a live. Mais alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendeu tudo direitinho? Espero que sim. Espero que tenham ficado aí um pouquinho mais tranquilos, tá? E para quem tá na Austrália, né, fica sempre o nosso contato. Entre em contato com a gente. Porque agora o processo de renovação chamou ainda mais atenção. É um processo que às vezes os alunos fazem um pouco mais tranquilos, né? Mas fica de alerta para a escolha de uma agência que realmente está aí do seu lado te dando suporte durante todo o processo, tá bom? Muito obrigada aí para vocês, quem participou do início até agora, quem entrou durante aí, mandou pergunta. E vai ser um prazer fazer parte do processo de vocês, tá? Quem eu ainda não conheço, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer fazer parte desse sonho. Não desistam, imigração é assim mesmo, todo dia há alteração, mas sempre também tem jeito e esperança para tudo, bom? Uma boa noite para o Brasil e bom dia para a Austrália. Tchau, tchau.